Ok, boa noite a todos que estão participando. Bem-vindos ao nosso curso continuado de cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para o nosso programa de treinamento, onde a gente fica muito feliz em dar início a todo esse processo que a gente vai desenvolver. E aqui é um local onde a gente vai ter a oportunidade de discutir casos clínicos, temas relacionados à cirurgia geral, artigos de relevância para a nossa evolução no hospital e tudo que a gente puder contribuir para o nosso hospital em Sapopemba. Eu vou falar sobre um tema para inaugurar o nosso processo, um tema que é importante para chamar a atenção de todos de onde nós estamos com esse problema, doença, trauma, e quais são alguns caminhos pelos quais a gente pode evoluir para uma melhora no tratamento desses pacientes. Então, uma aula mais para, não é uma aula, né? Uma apresentação mais para nos colocar no rumo. Então, assim, o trauma é o que a gente chama de a pandemia esquecida. Todo mundo fala de Covid, né? Ninguém fala de trauma, ou fala muito pouco sobre trauma. E o trauma é uma causa muito grande de mortes em uma população que está muito envolvida na capacidade de trabalho. O número de mortes por trauma é absurdo, é mais do que todas as doenças contagiosas somadas, incluindo Covid e outras, e muita gente fica com lesões permanentes pelo resto da vida. Então é um problema muito grave. Se nós formos comparar as mortes por trauma com essas doenças todas, é mais por trauma. O mundo parou por 2, 3 anos por causa da Covid, e o mundo não para por causa do trauma. Aqui uma das causas de mortes por trauma, onde nós podemos colocar aqui que 24%, ou seja, um quarto das mortes por trauma são devido a acidentes de trânsito. Uma causa também importante, suicídios, quedas. Então, tudo que a gente vê no nosso hospital, né, em Sapopemba. E aqui a projeção que a gente tem de 2012 até 2030, a tendência é aumentar mais ainda o número de acidentes de trânsito. E o número de quedas, o envelhecimento da população vai fazer com que isso aconteça. Então, é um problema muito sério. Existem várias consequências disso relacionadas aos acidentes de trânsito, à violência e quedas, e tudo que envolve isso, desde as lesões físicas, consequências mentais, até injúria permanente, morte, suicídios, outras doenças associadas a isso. Então, as consequências são muito grandes. E eu vou falar das consequências pessoais minhas sobre o trauma. Então, quando nós comparamos com o gênero, nós também vemos que é muito mais frequente o trauma no gênero masculino do que no feminino, talvez devido a uma exposição maior em algumas situações, a tendência disso é ter um equilíbrio, pelo que a gente entende de mundo atual, mas ainda o homem ele está mais exposto, principalmente a acidentes de trânsito, homicídios. Muito interessante também quando nós correlacionamos o trauma com a pobreza. E nós vemos que, nitidamente, que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm muito mais trauma do que os países desenvolvidos. E tem lógicas para isso. Olha aqui o cenário que a gente tem num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Olha o trânsito como que é. A chance de acontecer um trauma aqui, enorme. Nós não estamos muito longe disso, né? Quem anda em São Paulo sabe como que é o trânsito e as motos e as bicicletas, onde os semáforos são apenas sugestões, né? Eu não consigo enxergar um ciclista ou um motociclista que respeita um sinal de trânsito. O engenheiro dessa moto nunca imaginou que ela poderia transportar, acho que 11 pessoas, né? Então, a chance de acontecer algo aqui é muito grande. Assim como o engenheiro desse veículo, né? Quantas pessoas tem aqui? Que eu contei uma vez foram, acho que 27 pessoas. Não tem condição, né? Então, o trauma acontece, né? E aqui também, olha só que coisa.
É impressionante, né? A chance de caírem dois ou três e morrerem vai virar só um número. Ah, dois ou três morreram nessa viagem de trem. É isso. Então, é muito relacionado com a pobreza. Acidentes de trânsito são uma causa muito importante que nós temos várias maneiras de conseguir reduzir. E o número de pessoas que têm lesão é enorme e é a principal causa de morte em jovens. Então, é uma perda muito grande para a sociedade toda. Deixa eu admitir, só um segundinho. É uma perda muito grande para toda a sociedade, essas perdas. E nós podemos falar que cai um avião por dia no nosso país. O número de mortes que nós temos de acidentes de trânsito. É muita gente, é muita morte. O que fazer então? Prevenção e tratamento. Esta é a saída para a gente conseguir resolver o problema. Primeira coisa, a gente fala sobre prevenção. É possível voltar no tempo? Imagina só que acontece uma coisa muito ruim para a gente, e de repente a gente volta, sofreu um acidente, volta no tempo, aquele acidente não aconteceu mais. É possível voltar no tempo. Para quem assistiu esse filme, Efeito Borboleta, vocês viram nesse filme que as coisas aconteciam muito ruim, aí as pessoas voltavam e a partir daí as coisas mudavam, acontecia outra coisa muito ruim, mas era possível voltar no tempo. Mas para nós não é possível voltar no tempo ainda, pelo menos. Então, o que nós temos que fazer? Prevenção. E a prevenção é possível reduzir acidentes? Sim, é possível reduzir. Esse gráfico aqui mostrando desde 1978 até metade da década passada, em países ricos, mostram o que foi reduzido as mortes e acidentes de trânsito. É muita redução de morte. E isso faz uma diferença muito grande para a sociedade, para as pessoas, e isso é muito importante. Um trabalho que nós realizamos com alunos da Embi Morumbi, no final da década passada, a gente avaliou o impacto de políticas públicas no atendimento ao doente traumatizado na cidade de São Paulo, entre 2008 e 2017. E aqui nós pegamos alguns pontos onde foi apertado regras de trânsito, com a primeira lei seca, utilização obrigatória de airbag, o maio amarelo, que se tornou mais intenso, a segunda lei seca, e aí uma campanha muito forte, se beber não dirija, e é uma lei mais importante com relação a ABS e airbags. Houve uma redução significativa nesse processo. Então, isso faz sim diferença. Então, quando a gente tem campanhas que nos auxiliam nisso, nós temos redução de mortes. Esse daqui, esse daqui é o meu carro, indo para Sapopemba. Então, eu estava indo para Sapopemba e na Marginal Tietê, o que aconteceu? Esse carro aqui de baixo, que era um motorista sem habilitação, ele atingiu o meu carro e todos os airbags abriram. Oi, Ju? Acho que está aberto. Ju? Ju? Acho que está funcionando. Então, esse aqui é o meu carro. Então, eu tenho sorte de ter um carro que tem equipamento de segurança. Se não tivesse equipamento de segurança, eu poderia ter me machucado de verdade. Porque eu pego essa marginal, eu pegava todos os dias para ir para Sapopemba. E, e isso, assim, se eu não tivesse um carro tão resistente, talvez eu tivesse me machucado de verdade, né? Porque esse carro ele chegou numa velocidade enorme, assim, e poderia ter matado alguém. Então, isso transformou também a minha rotina, né? Eu tive abalos psicológicos depois disso. Hoje eu não vou mais de carro para Sapopemba, eu pego o meu ônibus, o 314110, que sai da Moca e vai direto até o hospital. Vou tranquilo, respondendo meu WhatsApp e resolvo o meu problema. Ou seja, dá para a gente salvar vidas. Como? Basicamente com estradas seguras, velocidades seguras, usuários seguros e veículos seguros. Então, tem alguns pilares que a gente pode utilizar para fazer com que
essas vidas sejam salvas. Eu vou falar rapidamente para vocês aqui. Basicamente, velocidade. Quando a gente reduz a velocidade em 5%, a gente reduz em 30% o número de vítimas fatais. E isso é muito forte, isso é de verdade que acontece, e isso a gente tem que estar atento. Porque em São Paulo teve uma época que o prefeito colocou a velocidade na marginal a 50, 60 por hora. Era muito ruim andar nessa velocidade, porque a avenida não era projetada para isso. Então era 50%, 50 quilômetros por hora na marginal e 50 quilômetros por hora embaixo do Minhocão, do elevado Costa e Silva. Para quem não conhece, é uma região de muito movimento, muito movimento. É a mesma velocidade da marginal Tietê. Então, alguma coisa estava errada, né? Então, a velocidade ela deve estar de acordo com a via e sabendo que a velocidade mais baixa é melhor. Essa, essa velocidade da via onde eu sofri esse acidente era 70 quilômetros por hora. Talvez seja muito para esse local. Apesar do motorista, ele devia estar bem mais do que isso. Então, o que ele recomenda? Velocidade de 50 quilômetros por hora nas áreas urbanas, 30 quilômetros por hora nas áreas residenciais. E a revisão constante de padrões. É importante que a gente tenha lideranças para os projetos de segurança nas estradas. Isso ajuda muito a gente ter também organização dos sistemas e fazer com que todos estejam atentos aos processos de segurança. Então, agências responsáveis são muito importantes. Estratégias para melhorar resultados, avaliar, medir o impacto das estratégias e monitorizar a segurança dos dados. Algo muito importante, Maio Amarelo. Todo mês de maio a gente faz campanha junto às sociedades de trauma, eu posso falar da SBITE, sobre a conscientização para a redução de acidentes de trânsito. E nesse mês de maio, a gente pode organizar campanhas que vão melhorar a segurança da população. Então, a gente vai organizar com a população, a gente pode fazer campanhas até junto ao nosso hospital, a região do nosso hospital, para tentar reduzir acidentes de trânsito. Um verdadeiro exército que nós temos para isso são os alunos, né? Os alunos, os internos. Isso faz com que a gente tenha um grande número de pessoas que possam estar envolvidas nessas campanhas para reduzir as mortes no trânsito. Operação Lei Seca, essa é extremamente importante, porque, por motivos óbvios, né, está muito aumentado o número de acidentes relacionado ao álcool, né? Esse gráfico mostra o número de pessoas que bebem e dirigem na sequência. Aqui no Brasil, a porcentagem, a tolerância é zero, né? Então a gente tem que respeitar a tolerância zero. Outros países não é zero, mas a gente tem que respeitar a legislação local, né? Então é possível a gente zerar as mortes por trânsito por álcool, por exemplo. Este é um programa muito interessante que tem no Canadá. Foi iniciado no Canadá, mas foi espalhado em vários lugares do mundo, que é a possibilidade de a gente levar jovens em hospitais para que eles entendam o que acontece com uma vítima de trauma. Então, aqui eles estão visitando uma unidade de emergência, eles podem visitar uma UTI, um centro cirúrgico, para ver o quanto isso pode trazer de impacto negativo para uma pessoa. Eles veem na pele o que significa sofrer um trauma. Agora, a pior coisa de hoje, na minha opinião, é dirigir teclando. Dirigir teclando causa um número de acidentes assim incrível e o que a gente tem visto hoje é um aumento muito significativo nesse processo. Esse aumento chega a 400% do risco de acidentes, porque você tira a sua visão do trânsito, do tráfego, e você fica olhando por 4, 5 segundos para uma mensagem, né? Então você tira reflexo, tira entendimento da situação, entendimento de perigo. Então é uma coisa muito grave, né? Não tem nenhuma mensagem que não possa esperar algo para ser enviada, porque o número de acidentes realmente é incrível. A gente pode falar que é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil hoje. Infraestrutura das rodovias. A gente tem que melhorar a infraestrutura das rodovias, é uma missão do nosso país, então isso não é a gente acreditar que o acidente aconteceu simplesmente por uma infelicidade, né? Então, existe um programa que são as rodovias que perdoam.
é do Observatório Nacional de Segurança no Trânsito. E então isso é algo. Deixa eu só tirar um pouquinho. Isto é algo que faz com que a gente consiga melhorar, aumentar o número de pessoas que sobrevivem em situações críticas no trânsito. Infelizmente, o número de estradas no nosso país são como estas. Essas estradas, elas não perdoam. Se você, por algum motivo, colocar o carro do lado, está vindo um caminhão, todo mundo morreu. Se algum motivo o cidadão que está dirigindo o caminhão ou o ônibus perder o controle ou dormir, todo mundo morreu. É isso, não tem perdão. E isso não é acidente. Não é acidente. O que aconteceu em Minas Gerais, faz uns 2 meses, não é acidente. Aquela rodovia tem acidente sempre. E não pode acontecer de todo mundo ficar omisso e achar que isso é normal, que uma estrada dessa é normal, acontecendo acidente o tempo todo. Não é para acontecer isso. Então, as rodovias devem perdoar, né? Porque quem dirige é um ser humano, então ela deve perdoar. O que é perdoar? São exemplos de como uma rodovia pode perdoar. A gente pode colocar um canteiro central fictício, sonorizadores, balizadores centrais, e isso faz com que o motorista tenha uma segunda chance numa situação crítica. Isso é perdoar. E isso deve ser empregado em rodovias, principalmente naquelas onde o risco é muito grande. Não dá para aceitar que uma rodovia com risco muito grande não seja feito nada. Aqui, por exemplo, num trecho da Regis Bittencourt, que vai ligar São Paulo a Curitiba, foi um trecho que tinha muitas mortes, foram colocados essas barras. E isso fez com que reduzisse a zero os acidentes nessa região. Então, é possível a gente fazer estradas que sejam melhores, né? Além disso, a segurança de veículos. A segurança de veículos tem um impacto muito grande. O meu veículo, se eu quiser atropelar alguém, eu não consigo. Ele vai parar. Existem vários outros mecanismos, além do airbag, ABS, mecanismos de segurança para várias situações, entre elas pedestres, ciclistas, motociclistas. E essa segurança tem sido muito investida nos últimos anos. E por que não se torna obrigatório tecnologias que já chegam no nosso país e não são obrigatórias? Elas têm que ser obrigatórias. Não é admissível que esse processo não seja feito da maneira como deve, para que todas as pessoas tenham acesso a isso. Então, isso tem que ser obrigatório e não postergado, porque aumenta o custo, vai ficar caro para a indústria, vai ficar barato para o país, porque a economia de vidas é custo efetivo. E tem que ter fiscalização. É muito ruim a gente receber uma multa. Quem gosta de receber uma multa? Ninguém gosta de receber multa. Mas tem que ter, porque se não tem fiscalização, cada um faz o que quer. Olhem para os ciclistas e para os motociclistas, que praticamente ninguém fiscaliza o que está acontecendo com eles. Não tem fiscalização, cada um faz o que quer. E isso não pode ser assim. Cada um tem que ter fiscalização para que as pessoas entendam que a regra tem que ser seguida. Aconteceu o trauma. Primeira coisa, é possível deixar o trauma por acidentes de trânsito em zero? Sim, é possível. É possível. Dá muito trabalho. Tem que fazer tudo isso que eu falei, mas é possível chegar a zero. Vai demorar. Então, quanto demora, a gente tem que ter uma resposta muito boa depois do acidente. Então, essas respostas muito boas incluem um serviço pré-hospitalar decente, e integrado, e que nós temos. Temos decente? Não temos integrado. Treinamento da equipe, treinamento da comunidade. Quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, com o Dr. Raul Coimbra, em 2005, eu ia almoçar com ele num restaurante do lado do hospital. Ele recebia no BIP dele informação sobre o doente que ia chegar para ele traumatizado, que ia demorar 9 minutos e que estava entubado e que tinha sangramento, evidência de sangramento de membro. Ele já sabia o que ia acontecer. Já sabia, ele conseguia se preparar para o que ia acontecer. E isso faz uma diferença enorme no processo todo. Então é muito importante que a gente esteja
preparado para que vai chegar. A gente não tem isso aqui. Simplesmente abre a porta e chega. Vocês vão ver isso no hospital, os serviços eles recebem os pacientes e sem saber o que está acontecendo. Então a gente tem que treinar a equipe, tem que treinar as pessoas ao redor. Vários cursos para isso, né? Então a gente tem aqui o PHTLS, ATLS, tem o Stop the Bleed, que é um curso muito simples do American College of Surgeons, que visa basicamente segurança do local, chamar ajuda e compressão para parar o sangramento. Se precisar, utilizar um torniquete. O European Trauma Course e o DSTC. Eu vou falar um pouco sobre isso. O PHTLS é o curso que treina as pessoas para que lidam com o pré-hospitalar, onde o que a gente utiliza é o XABCDE, que a prioridade para sangramento ela é muito forte. Aqui o Stop the Bleed, que é um curso importante também, como eu falei, simples e importante, onde a gente pode dar para pessoas leigas, né, para que estejam preparadas. Um torniquete é uma ferramenta muito simples. Eu ando com torniquete no carro, talvez eu precise um dia, talvez não, mas tem no meu carro e assim, é muito simples de usar, né? Pode eventualmente salvar uma vida. Tá? Ok, então nós chegamos no hospital. E agora? Essa sala de emergência é da Santa Casa. Tá? Santa Casa, sala de emergência que tem, uma das salas de emergência que tem lá, é uma situação crítica, né? A gente não precisa ir na Santa Casa, só olhar Sapopemba, né? Para a gente ver como que é superlotado o hospital, né? Porque tem poucos hospitais, poucos recursos e enche os poucos hospitais que nós temos. Então é isso. Tóquio, Japão, sala de emergência, sala híbrida. Se a gente quiser fazer uma tomografia, é a mesma maca que o paciente é atendido. Se a gente quiser fazer uma laparotomia, é essa mesma maca. Se a gente quiser fazer uma angioembolização, é essa mesma maca. Uma neurocirurgia, é a mesma maca. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Então você traz todos os recursos do hospital para o mesmo lugar. Então o paciente não precisa ficar passeando. Quem passeia são os equipamentos que chegam no lugar necessário. Quando a gente vai ter isso no Brasil? Na minha opinião, nunca. Porque o trauma que a gente tem no Japão, lá tem muita prevenção, o trauma, os níveis são controlados, então é possível você planejar quantos doentes traumatizados você vai atender. No Brasil, nos próximos 100 anos, eu não consigo imaginar que isso esteja controlado. Então, por isso a gente não vai ter salas assim. Mas se a gente tivesse uma coisa intermediária entre uma e outra, já iria nos ajudar, né? Alguns conceitos novos importantes para a gente saber sobre atendimento ao traumatizado que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, como fazer reposição volêmica. O que tinha o ATLS há muito tempo atrás era que o paciente que chega traumatizado recebe 2 litros de soro na veia. É, Só que esse conceito foi por água abaixo. Porque o que acontecia? O objetivo antes era que o doente traumatizado recuperasse rapidamente a sua pressão. Né? Vamos recuperar a pressão do paciente, porque aí ele vai voltar ao normal dele e vai estar tudo bem. Não vai dar tudo bem, porque a gente faz a reposição 3 vezes de soro que ele perdia em sangue. Então, 1/3 fica dentro do vaso, 2/3 vão para o terceiro espaço. E isso faz com que o paciente fique todo inchado, né? Todo edemaciado, líquido para o terceiro espaço. Então, é uma coisa muito, muito, muito ruim. O meu orientador, novamente falando, o Dr. Raul Coimbra, ele fez um estudo desde que ele estava na Santa Casa de São Paulo, e isso começou em 95, até 2015, quando ele já estava em San Diego, ele estudou a solução hipertônica no tratamento do choque hemorrágico. E a gente via que a solução hipertônica, quando você dava para esses pacientes, aumentava muito rapidamente a pressão arterial. Poxa, coisa legal, né? Está aumentando a pressão, uma coisa muito boa. Depois de 20 anos, ele começou a cruzar os dados, resposta inflamatória, disfunção orgânica, mortalidade, permanência hospitalar, necessidade de transfusão, tempo de UTI. Depois de 20 anos, ele chegou no congresso e falou: não funciona. 20 anos de estudo? Não funciona. Porque o objetivo não é pressão arterial, o objetivo é perfusão periférica. Então, a gente tem que ter um entendimento que a reposição volêmica deve visar a perfusão periférica do doente. Então, menos volume é melhor. O que é melhor transfundir? Sangue.
Sangue é melhor do que soro, porque se o paciente perde sangue, muito sangue, a gente tem que dar sangue. O soro não substitui. O soro não transporta oxigênio. Então a gente tem que dar sangue. E o objetivo não é pressão arterial. Porque o paciente está sangrando. Sangrando, aí baixou a pressão. Aquele vaso que estava sangrando coagulou. Coagulando aquele vaso, na pressão mais baixa, para de sangrar. Então a pressão dele estava 12 por 8, agora parou de sangrar, está 8 por 5. Aí o que você faz? Aumenta a pressão, volta a sangrar. O professor Mattox falava, até hoje ele fala, do not pop the clots. Não arrebente o coágulo, né? Deixa o coágulo quietinho lá. Então a hipotensão permissiva é uma estratégia interessante. O objetivo não é pressão, exceto no paciente com trauma de crânio. Esse paciente com trauma de crânio, ele precisa de uma pressão um pouco mais alta. E drogas vasoativas na fase inicial também é algo que nós não fazemos. Transfusão de sangue. Esses estudos mostraram que a transfusão de 1 para 1 é melhor do que dar aleatoriamente concentrado de hemácias ou plasma. Então, você dá um concentrado de hemácias, um de plasma, um de plaquetas, para aquele paciente que tem uma situação crítica, com choque hemorrágico, né, e ele precisa de sangue. Então, essa proporção, ela é uma proporção bastante interessante que nos ajuda. Tá? Então, os estudos que compararam proporções mostram que 1 para 1 é melhor. O que que é melhor que isso? Sangue total. É melhor dar sangue total do que dar 1 para 1. Só que poucos lugares têm sangue total. Tem dois centros aqui no Brasil de trauma que tem sangue total. Mas é difícil porque ele custa mais caro, é difícil de ter a armazenagem adequada, e perde muito, tem um desperdício, então acaba sendo mais custoso. Então, por isso que a maioria dos lugares tem 1 para 1. Eu faço parte da comissão de transfusão do nosso hospital e a gente tem trabalhado nesses protocolos para que eles estejam melhor alinhados. Hoje tem um gap muito grande quando você precisa desse protocolo ativo, protocolo de transfusão maciça, para ele realmente acontecer. Então a gente tem discutido isso no nossa na comissão de transfusão para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Então é importante que vocês tenham um entendimento de que a transfusão desses componentes ela é melhor do que deixar soro para o paciente, por exemplo. Tá? Então aqui a gente consegue ver que os níveis de hematócrito, de plaquetas, de coagulação no sangue total, ela é melhor do que nessa fracionado. Mas o fracionado é muito melhor do que o soro cristalóide, por exemplo. Uma outra tecnologia que a gente não tem disponível no momento também, mas que eu espero ter em breve, que é o Reboa. O que que é o Reboa? Você faz uma punção na artéria femoral, coloca o catéter, passa o catéter, tem dois balões desse catéter, um que fica logo acima do diafragma e outro que fica logo acima da bifurcação da aorta, entre vasos ilíacos. Então, a gente pode utilizar esse balão insuflado para parar a hemorragia. Porque o princípio que a gente tem do com o tratamento do choque hemorrágico é parar a hemorragia. É a mesma coisa que você chega em casa, agora à noite, e de repente estourou o cano da cozinha, vazando água em toda a cozinha. O que que a gente faz? Enche a caixa d'água. Não adianta encher a caixa d'água. Ela vai ajudar, mas você tem que parar o vazamento do cano. Enquanto não parar o vazamento do cano, não tem jeito. Então é importante que a gente saiba que na hemorragia é a mesma coisa. A gente tem que ter como objetivo parar a hemorragia. Enquanto isso, a gente dá sangue. O Riboa ajuda para parar a hemorragia, porque a gente pode suflar o balão e ele pode substituir, por exemplo, um clampeamento de aorta, pode substituir uma laparotomia para você fazer o controle proximal da aorta em sangramento de pelve. Então, ele ajuda nesse sentido. A gente espera que em breve esteja aqui, mas ainda não está. Mas é importante saber o conceito. Ah, se não tem Reboa no sangramento grave, o que que eu posso precisar fazer? Toracotomia com clampeamento da aorta. Então, essa é uma situação muito, muito grave, né? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é extremamente importante. E é importante que a gente tenha um entendimento disso.
Esse curso, o European Trauma Course, eu participei dele em Coimbra e foram 3 dias de curso fechados num lugar, todo mundo treinando processo de liderança e treinamento e trabalho em equipe. Então, com um líder, com as pessoas que estão atendendo, você consegue organizar e atender melhor um paciente traumatizado. Isso é importante no nosso meio. A gente tem dificuldade nisso, mas a partir do momento que a gente consegue ter escalas mais estáveis, as mesmas pessoas trabalhando, é muito importante que a gente consiga organizar com as pessoas que estão lá, para que todo mundo fale a mesma língua e trabalhe, entenda o que cada um quer, né, no atendimento ao paciente traumatizado. Então, é muito importante que isso aconteça e que a gente consiga organizar o nosso treinamento, né? Então, o número de pessoas que estavam envolvidas nesse treinamento lá em Coimbra, né, para que a gente conseguisse atender melhor os nossos pacientes. Eu não posso falar de trauma sem fazer uma menção aos dois heróis que nós perdemos no ano passado, que foi o professor Feliciano e o professor Ivaturi. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois. Foram pessoas realmente espetaculares, com entendimento incrível dos processos. Ambos visitaram a Santa Casa de São Paulo, o Serviço de Emergência da Santa Casa, e eu lembro até hoje de vários aspectos que eles falaram para a gente sobre trauma. Então, são dois heróis que brigaram pelo trauma e que salvaram muitas, muitas vidas. Salvar vidas não é apenas você estar no pronto-socorro e atendendo bem um paciente. É você participar do processo de prevenção ao trauma. A melhor vida salva é aquela que a gente não sabe que a gente salvou. Como que acontece isso? Todas, todos, todas as pessoas que estão me assistindo aqui são pessoas jovens, estão um grupo de risco para o trauma. E se todas as pessoas que estão aqui conversarem com seus amigos e falarem da importância que é ter cuidado às leis de trânsito, não teclar dirigindo, não beber e dirigir, isso tudo faz uma diferença muito grande, porque você pode ter salvado uma vida sem perceber. Aquela pessoa pensou no que você falou, fala, não, hoje que eu vou beber, eu não vou dirigir, eu vou de Uber. Então, isso faz diferença. Isso faz diferença, porque você pode salvar vidas sem saber. As duas sociedades que me apoiam nessa batalha junto ao trauma são a SBAIT e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a gente tem um relacionamento excelente e é algo muito importante para vocês, Michele, Lisley e Jade, porque vocês precisam fazer parte do Colégio Brasileiro de Cirurgiões como uma das condições que eles colocaram para o treinamento em cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Não tem sentido fazer o treinamento do CBC sem ser do CBC. O que é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva para vocês, para que vocês consigam se desenvolver ancoradas na maior sociedade cirúrgica que tem no país. E eu acho que talvez a maior da América Latina. Então, é uma sociedade muito séria, muito boa. Vai ter o Congresso Brasileiro de Cirurgia em agosto, onde a gente quer montar uma caravana para ir até lá. Então, vocês estão incentivadas a ir, é importante que a gente se organize para ir, né? E para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vocês vão estar sempre liberadas das atividades para ir, porque é um congresso do programa de residência ao qual vocês fazem parte, né? Então, é algo muito, muito legal, muito importante participar. E a SBAIT é a sociedade que eu tive a honra de presidir por 3 anos, de 2020, 2019 a 2021, né? Essa sociedade, a gente fez um evento aqui na minha casa, 15 dias atrás, onde a gente recebeu o atual presidente, que é o Parreira, que está de óculos lá do lado esquerdo, o Adenauer, que está na pontinha esquerda, que é lá de Belém do Pará, Rogério Schneider, que está de camisa azul clara, que é do Rio Grande do Sul, a Roberta, que tá do lado do Rogério, que é do Rio Grande do Sul, a futura presidente da SBAIT, Carlos Menegoso, que a Bruna estava falando agora há pouco, que faz os cursos de ultrassom, e as devidas esposas, né? E vocês vão conhecer. E é a sociedade pela qual a gente batalha, é a sociedade que nos apoia nessa briga ao doente traumatizado. Tem vários cursos organizados pela sociedade, tem vários eventos que a gente coloca as pessoas para aprenderem
situações novas. Então, são as duas sociedades que a gente acredita, que a gente defende e que nos apoiam nesse processo todo. Então, vocês vão ver o tempo todo a gente falando de Colégio Brasileiro de Cirurgiões e SBAIT, por quê? Porque são sociedades sérias que apoiam a nossa batalha para essas doenças que a gente trata no nosso hospital. Tá? Bom, então, de mensagem, o que eu tenho que falar para vocês? Que a principal causa de morte em jovens é o trauma, a prevenção é fundamental. No pré-hospitalar, a gente tem que controlar a hemorragia. É importante a gente saber de novas tecnologias, como a sala híbrida, a reposição volêmica, quais são seus princípios, objetivos, sobre o RIBOA e sobre a necessidade de trabalhar em equipe. Com isso, a gente vai ter um atendimento melhor ao doente traumatizado. Então é isso que eu tinha para falar para vocês e estou aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Tudo certo? Como sempre, uma aula muito boa, chefe. É Acho para que nada despertar todos como. sobre trauma. Não, mas nada como uma primeira aula de introdução ao trauma, falar sobre a importância da prevenção, ainda mais que a gente está chegando aí no Março Amarelo, que é o nosso mês de conscientização aí, que a gente pode até realmente pensar em alguma atividade e ser parte de alguma atividade curricular aí com os meninos também. Seria interessante para o Podemos currículo fazer aí, algo, hein? sim. Podemos fazer algo, sim. Então, esse pessoal que vai chegar aqui vai estar em maio no hospital, os internos que vão chegar, a gente pode envolvê-los, sim. Pois é. Dever de casa, meninas, para vocês pensarem em alguma coisa, alguma atividade legal, para a gente gerar uma campanha e correr atrás de currículo e melhorando aí, até mesmo também pensando na própria campanha, obviamente. Sim, sim. É, acho que eu e a Ju, a gente já conhece o Dr. Técio enquanto entusiasta do trauma há algum tempo. Vai ter que dar a outra aula, Dr. Técio, porque Dr. Técio sem o vídeo da concha, a aula Maravilhosa. do Técio, né? Eu senti falta do vídeo da concha, mas Aquele a vídeo gente... é Foi só para interessante. deixar o gostinho com o O carro gostinho, dele exatamente. desentupido. Temos uma próxima aula com o vídeo da concha. Mas assim, acho que como diria, acho que a Ju já ouviu essa frase, né, que o Dr. Tess fala que o trauma ele é prevalente e recorrente, segundo ele é uma doença que reincide, né, e a gente vê isso bastante. Ah, acho que as meninas vão ter a oportunidade de se deparar com inúmeros casos de trauma durante esses 3 anos aí. E acho que o senhor mostrou aí um pouco da da sala híbrida de trauma, né? A realidade que a gente tem a nossa realidade e a realidade em diferentes locais do mundo, como o Japão, que a gente viu que é maravilhoso, e é tudo para queda de bicicleta, que é a grande causa Mas dos com acidentes. capacete, né? Com capacete. De capacete, sim, todos de capacete, chocados com a quantidade de trauma de moto que existe no Brasil. Mas no congresso que a gente foi em Tóquio, doutor Técio, eu me lembro de uma das palestras que era justamente sobre é, reposição volêmica, né? Ressuscitação volêmica do trauma, que foi apenas o pessoal que fez o protocolo CRASH que deu. E foi falado porque o bacana do Congresso de Trauma, acho que é isso, né? Que tem pessoas, o Internacional de Trauma Mundial, que tem pessoas do mundo inteiro e são realidades diferentes no mundo todo. E eu me lembro de um colega, eu acho que era da Nigéria, se não me engano, e um outro colega da Índia dizendo que eles usam sangue total porque para eles é mais barato do que separar Funcionado, né? o hemocomponente. E o ATLS-11 vem aí, né? Tá saindo aí Júlio. meio do ano, Júlio está chegando. julho. E Tô acho que a ansiosa gente para já saber as sabe que o novidades. XABCDL vem pro ATLS, né? A gente tem esse spoiler. Mas o senhor acha que vai vir mesmo sangue total já definido? O senhor acha que tem. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem poucos centros de trauma, né? Pouquíssimos. Mas
que seria uma realidade assim. O senhor acha que é tão longe de conseguir? Não, Porque eu acho factível. é, eu acho que não está tão longe, O, não, en- Yasmin. O o maior problema, sabe entrave qual do que é? banco de sangue. É, O entendimento das pessoas que lidam com isso. A gente tem muita dificuldade no trauma, em que as pessoas entendam que o trauma é uma doença à parte, que tem que ser tratada à parte. Seus protocolos, eles são específicos. E as pessoas não entendem muitas vezes isso, né? Em vários processos eu tenho dificuldade em que as pessoas entendam que o trauma, ele é diferente. Tem processos diferentes, protocolos diferentes, tratamentos diferentes. Essa é a maior dificuldade que tem. Quando você consegue envolver as pessoas que cuidam disso, aí você consegue, né? Então, envolver é o mais importante, né? As pessoas fazerem parte do time, né? Você tem que trazer para o time, aí você consegue. Então, tipo, trazer ó, talvez o responsável pelo banco de sangue lá do nosso hospital, trazer para uma reunião aqui, né? Talvez seja um caminho, né? Trazer, explicar, discutir, mostrar, escutar a experiência, a visão. E é a partir daí que você consegue conquistar, né? Conquistar é um trabalho longo, que requer determinação, paciência e foco. Então, é importante que a gente siga nisso, trazendo as pessoas que fazem sentido para esse processo para a gente, para próximo, né? Mas é isso, eu acho que é uma batalha importante. meninas, vocês têm alguma consideração, alguma pergunta? Caso vocês não conheçam, é porque o Dr. Tessio ele é humilde, né, Juliana? Vamos falar a verdade do chefe. Caso vocês não conheçam, o Dr. Tessio é um dos maiores nomes de trauma do mundo, um dos Pâncreas. maiores nomes de pâncreas do mundo e, consequentemente, está no pódio das pessoas que sabem sobre trauma de pâncreas no Ah, mundo. Todo congresso de trauma olha, tem uma aula dele de trauma de pâncreas. Então, acho que é uma oportunidade que vocês têm de aprender muito. Então, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, colocar, às vezes até, não sei, alguma dúvida que vocês tenham com relação que já viram na prática, acho que a hora é agora. sim. É assim, só para não causar também ansiedade nelas, Yasmin, a gente vai ter módulos de pâncreas e de trauma que a gente vai discutir profundamente o processo, né? Então a gente vai falar sobre coisas mesmo. Não. E até para aproveitar e falar também, tá a Bruna aqui que representa o pré-hospitalar, que tem experiência muito legal de pré-hospitalar também, que a gente vai trazer para as nossas discussões, né? Cada uma das pessoas que fazem parte do nosso time vão participar desse processo. A Yasmin é a pessoa que mais entende de queimadura no país, que lida com trauma, porque ela é cirurgia geral e cirurgia plástica. Então, as pessoas, em geral, não querem saber de queimados, e ela quer, né? Além da Ju, que vai fazer a cirurgia robótica em trauma. Então, Em assim, trauma. a gente fecha tudo. Chefe, até montar o robô, acho que o paciente chocou e morreu. Possível. Acho que não é uma realidade muito, muito próxima ainda, não. Ficar 9 horas em trem. E é isso, se alguém tiver Mas alguma acho que pergunta, fica essa à aula foi vontade. mais uma introdução para deixar Isso. aquela pitada, né, Isso. de início de trauma aí, E muito boa. eu já coloco essa aula da semana que vem, aula de Erning Ginau, tá? Eu estou chamando o Bruno Hernani, que ele foi um das pessoas que iniciou o processo de treinamento em cirurgia de parede abdominal na Santa Casa de São Paulo, que hoje ele tem a sua clínica, né, junto com o time dele, né? Então ele vai participar da nossa discussão sobre hernia inguinal. É imperdível também, a gente colocou esse assunto porque vocês estão tendo isso na prática agora, então a gente quer que o processo seja muito linkado, né? O que mais vocês estão tendo, mais vendo, a gente vai colocar em exposição para que vocês possam aproveitar o máximo possível disso. Eu queria fazer uma pergunta. Sim? O senhor falou da hipotensão permissiva, da questão do volume. Eu tinha visto algo parecido em cirurgias de controle de danos quando eu estava na faculdade. Isso é algo que já é falado há um certo tempo, Sim. mas quando eu estava saindo da faculdade, ainda se falava
No atendimento hospitalar, até mesmo no pré-hospitalar, ainda se falava de 2 litros em acesso calibroso. E ao mesmo tempo eu já tinha visto essa informação antes, de reduzir a quantidade de volume, porque senão causaria hemodiluição, aumentaria a pressão, acabaria piorando a situação geral do paciente. Desde quando que isso é uma regra? A regra que você fala de hipotensão permissiva. Isso. E de reduzir a quantidade de volume no paciente. Olha, Liz, essa pergunta é muito boa. E eu não sei te responder desde quando, que o processo foi gradual. O processo foi acontecendo, primeiro as pessoas começaram a falar, aí começaram a reforçar, aí começaram, todo mundo começou a fazer, e de repente isso ficou disseminado pelo mundo todo. E é o que a Yasmin tinha falado, né, do que será que vem no ATLS agora. Algumas mudanças devem vir, e o ATLS ele faz assim, ele começa a colocar conceitos, colocar situações, e a partir daí ele vai promovendo uma mudança gradual no processo. Mas hoje, eu posso te garantir que o conceito está extremamente bem estabelecido de que o objetivo que nós temos é a perfusão periférica boa, não é a pressão arterial, é a perfusão periférica adequada. É isso que esse é o nosso objetivo. Tá? Então, saber o conceito é importante. Então, aqueles 2 litros de cristalóide hoje não cabem mais, certo? Doutor, boa noite. Eu Oi, queria, Michele. sim, a mesma pergunta também sobre a diferença entre a aplicação de quantidade elevada de volume para ter uma pressão arterial dentro, entre aspas, dentro do esperado e, porém, ter uma hipoperfusão periférica, né? Sim, Isso aí foi mudando é uma regra agora, isso aí foi mudando com só em base às práticas, porque alguns anos já nos bancos de perguntas da residência e demais, da diferentes provas, continuava sendo 2 litros em doses venosos calibrosos periférico aquecido, né? Agora, esses últimos anos que começou a mudar para todo mundo, eu acho sim, que virou uma realidade para todo mundo paulatina, mas assim, não é uma coisa regrada, não é uma sim. coisa que a gente já saiba que realmente está utilizando 1 litro e por quê? Veio de onde? Como que foi que a gente implementou isso aí? Sim, o que existe, viu, Michele, e a gente sabe muito bem, a Yasmin está aqui, ela acho que ela pode reforçar, porque ela lida muito com isso. Existe um delay, um atraso entre novos conceitos e questões de prova, né? Então, o tempo que o conceito demora para chegar na prova é considerável. Eu já tive que lidar com várias situações de alunos que eu colocava os conceitos de pancreatite aguda, por exemplo, e eles respondiam aqueles conceitos e recebiam um errado na prova. Aí eu dava orientação de qual é a referência para fazer a solicitação de revisão. Então, os conceitos demoram para chegar nas questões de prova. Então, esses conceitos de hipotensão permissiva, eles existem há mais de 20 anos. O ponto é, para eles chegarem desde conceitos bem definidos até a prática geral, é demorado. Tem conceitos É, que a gente não consegue chegar, por exemplo, a pancreatite aguda, depois quando eu tiver a oportunidade de falar para vocês sobre isso, são inúmeros os conceitos que até agora não chegam, né? Como a gente vê as pessoas tratarem pancreatite aguda. Michele, Porque o doutor milagres. É, Dr. Tess falou agora, então, esse conceito da hipotensão permissiva, ele é um conceito já antigo, lembrando que a gente tem contraindicações para hipotensão permissiva, por exemplo, como o Dr. Tess bem citou, o caso do TCE, aí a gente já é uma outra situação. A gente tem essa implementação sempre aos poucos, né? Mas desde da 10ª edição do ATLS, que é de 2018, a gente já tem isso bem estabelecido. É 1 litro de solução cristalóide aquecida, preferencialmente Ringer lactato. Questão de prova de residência vai variar da banca, tá? Se você tem banco de questão, e aí o que é banco de questão? SUS São Paulo é banco de questão, Enária é banco de questão. Essas geralmente são provas mais desatualizadas, tá?
mas as provas de escola, elas costumam ser mais atualizadas, mas com relação a esse conceito de hipotensão permissiva mesmo, e de reposição volêmica, de ressuscitação hemostática, né, que a gente chama no trauma, esse já é um conceito bem estabelecido, como eu te disse. Saiu em 2018, então a maioria das provas de 2020 para cá ela já tem. Você vai ter uma coisa ou outra desatualizada, mas é mais raro hoje em dia. Porque assim, eu acho que o que tá talvez confundindo vocês é que antigamente, se fazia sempre, chegou o paciente, sempre se fazia esses 2 litros, independente de como ele chegou. E o que foi mudando também é que não necessariamente seja obrigatório começar uma hidratação mesmo que com ringer. Se o paciente, por exemplo, tem aquele ABC score, que se ele já chega com trauma penetrante, hipotensão ou taquicárdico, ele já fecha critério para transfusão maciça de cara. Você não precisa, já é um doente que você sabe que não vai responder aquele volume. Então, você pode já começar com a transfusão maciça, já pode começar com o sangue. Não é mais um checklist como antigamente, que era obrigatório. Não, é passo a passo. Primeiro tem que fazer o soro. Não melhorou com o soro, aí posso pensar no sangue. Hoje em dia, não. A hipotensão permissiva e o outro cuidado com o paciente politraumatizado, igual o doutor Tessi falou, não adianta você tentar encher o paciente de soro se ele não tem oxigênio. E como é que ele vai ter oxigênio? Com o sangue. Então, dependente do quadro do doente, pode ser que a gente vá direto para o sangue, nem passe pelo ringer, se for algo da realidade, obviamente. Mas não é mais aquele checklist rígido. A gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque a gente vai personalizar o cuidado do paciente politraumatizado para cada tipo de trauma. E outra coisa, eu acho que vocês entenderem que o atendimento ao trauma, ele é um atendimento dinâmico. Então, é sempre baseado em reavaliação. Quando vocês tiverem, porque muitas vezes quando a gente lê algum, seja um artigo, seja o próprio ATLS, quando a gente está estudando, a gente tem a noção de que é uma coisa mais muito engessada, né? Ah, não, primeiro, como a Ju mesmo falou, primeiro eu faço o ringer e aí eu faço um componente, não. Como é que a gente faz? Quando a gente aciona protocolo de transfusão maciça, cada serviço, obviamente, tem a sua particularidade, mas geralmente a gente faz packs. Então, você libera a primeira parte do pacote e você pode, obviamente, suspender esse protocolo ao longo do tempo. Então, você não está fadado a iniciar e ter que meter 10 concentrados de hemácia, por exemplo, no paciente. Então, eu acho que é Exato. isso que vocês vão, mas também devagar. Acho que cada coisa no Uhum. seu momento, mas vocês vão entender isso, que é um processo todo muito dinâmico, porque quando a gente estuda, a gente às vezes entende que é um processo muito estático e muito separado Rígido. mesmo, assim, por etapas, e não é, na verdade acontece tudo junto, e a gente vai sempre fazendo e reavaliando. Acho que essa aula que o Dr. Tércio deu, acho que é importante para a gente entender a prevalência e o quão o trauma é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque, infelizmente, a tendência nos últimos anos não é uma tendência de, apesar de toda uma tecnologia que a gente tem, tudo isso, obviamente o ATLS e a padronização dos atendimentos, ela reduz a mortalidade, as medidas de campanha, elas também reduzem a mortalidade, né? Mas a gente não tem, assim, uma redução tão expressiva comparado com as medidas que a gente fez. Então, eu acho que é mais para vocês entenderem isso, que é uma doença muito prevalente, muito importante, que infelizmente mata e mata uma população economicamente ativa e podem ficar tranquilas que vocês vão ter tanto aula de ressuscitação hemostática, vocês vão ler todos Sim. os protocolos CRASH, pode ficar tranquila. Vocês vão entender o porquê que vocês estão fazendo cada coisa, porque também não adianta. E vocês precisam entender que quando a gente fala de ATLS, a gente fala de um protocolo que pode ser padronizado no mundo inteiro. Então,
Ele vai dar, obviamente, é baseado em estudos, em evidências, é a nossa Bíblia, digamos assim, que a gente segue, mas que a gente precisa entender também como é que aquilo é feito e Funciona é na realidade. montado para vocês entenderem o manejo do paciente, que não é como a Ju falou, não é uma receitinha de bolo para todo mundo. Então, muito obrigada, doutora. Algo mais? Tudo certo? Ok, então hoje terminamos a nossa primeira apresentação e vamos em frente aqui até o final do ano para deixá-las no ponto certo para finalizarem esse primeiro ano. Eu estou muito empolgado pelo, pela vontade que vocês estão, pela disposição e vontade de crescer. Isso é muito legal e é o mais importante que a gente precisa. Obrigado e a gente vai se falando na semana. Tchau, tchau. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, doutor. Boa noite, menino. Muito obrigada, Boa doutora. noite. Boa noite, obrigada.